Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós que já estamos aqui, vamos dar início ao culto nessa noite. Vamos fazer a leitura no Salmo de número 4. São apenas 8 versículos deste Salmo. Vamos ler e orar. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Diz assim a palavra do Senhor: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar em tua casa nessa noite, que pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor venha sobre a tua igreja, que o Senhor abençoe aqueles que já estão aqui, aqueles que estão a caminho da tua casa, que nessa noite o Senhor receba o louvor do teu povo, que nessa noite, Pai, o Senhor fale com a tua igreja, que nessa noite, Pai, o Senhor traga paz ao coração aflito, que nessa noite, Pai, o Senhor dê resposta àqueles que têm clamado ao Senhor. Em nome de Jesus, fala com a tua igreja, Pai. Essa é a nossa oração ao Senhor. Que o Senhor abençoe este bairro, esse setor. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós abrimos este culto. Glória, glória ao nome do Senhor. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Vamos cantar uns hinos da nossa harpa cristã. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, e meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia,
Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra eu ouvir o meu nome, Jesus Cristo, anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória, glória ao nosso Deus, maravilhoso é o Senhor. Vamos ainda mais um hino da nossa harpa cristã. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu Salvador. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus, maravilhoso é o nome do Senhor. Vamos ainda mais um hino da nossa harpa cristã. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dize-as numa vez,
e verá surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Glória, glória, glória ao nosso Deus, aleluia. Glória, glória, glória ao nosso Deus, meus irmãos. Meus irmãos, nós começamos uma nova revista da Escola Bíblica Dominical. Começamos aí o terceiro trimestre de 2026. E no próximo domingo teremos a lição de número 2. O título da lição é A Sabedoria que nos conduz a Deus. Então, que você possa vir. Nós não temos mais revistas, né? Mas venha participar da Escola Bíblica Dominical. Venha sem revista mesmo. E vamos juntos aí aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar. Que nós possamos crescer, meus irmãos. Precisamos crescer na palavra do Senhor, na intimidade com o Senhor. Começa às 9 da manhã com o café da manhã. Então venha tomar café aqui. Logo depois do café nós começamos a aula e 15 para 11 a gente já está terminando. A gente sempre tenta terminar dentro do horário, né? 15 para 11 a gente despede os irmãos. Então venha, vamos participar da Escola Bíblica Dominical. Vamos ouvir a irmã Cleonilda cantar nessa noite, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos.
um passarinho ferido pelo predador, caído em meio ao deserto na escuridão. Tudo parecia acabado, estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Deu-me nova vida, me fez vencedor, curou minhas feridas, deu-me seu amor, seu amor. Posso voar livremente para onde eu quiser. Posso cantar no horizonte com liberdade. Pois as feridas já foram saradas e alçarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Posso voar livremente para onde eu quiser. Posso cantar no horizonte com liberdade. Pois as feridas já foram saradas e alçarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A irmã Coraci vai dar um testemunho, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu não podia ficar ali no banco sem vir aqui na frente testemunhar um grande livramento que o Senhor me deu. Agorinha vindo para a igreja, e aquela é testemunha. Descendo aqui, atravessando ali no nosso pare, bem ali, né? Todo mundo sabe onde é.
eu parei. Cheguei no par e parei, porque o carro que estava à minha esquerda, esquerda, ele parou para eu atravessar. Só que na hora que eu fui dar o passo para mim atravessar, porque o carro que estava do meu lado parou, eu vi um vulto e eu olhei para ver quem é que era, e era aquele que estava do meu lado. No que eu olhei assim, que eu vi, aí eu parei um pouquinho, que eu vi ela, eu parei um minutinho assim, porque ela já falou assim comigo, gente, e veio um carro, irmãos, ela é testemunha, a velocidade que estava esse carro, irmãos, foi um livramento, um grande livramento que o Senhor me deu. Olha que hoje eu andei o dia todo e não passei por uma provação tão grande. O Senhor cuidou de mim o dia todo. Andei tanto hoje, graças a Deus, só eu e Deus, de pé. E Deus cuidando de mim, quando bem aqui, na hora de eu vir para o culto, acontece uma coisa dessa. Mas por isso eu estou aqui na frente, para testemunhar. Ela é testemunha que o Senhor usou para que ela empareasse comigo, só porque eu olhei de lado assim um pouquinho. O outro carro veio com tudo e o Gils descendo, disse que viu a velocidade que estava o carro. Irmãos, igual eu falei para a pastora, na hora não senti nada. Ela viu, eu vim tranquila conversando, né, Kelly? Mas cheguei aqui, minha coluna começou a dar aquele arranco, e eu comecei a sentir assim, tão inquieta. Eu falei assim, mas o inimigo está derrotado. Ele não tem poder na minha vida, porque eu vou ali, vou testemunhar o quão grande é o meu Deus, o quanto Ele cuida de mim e cuida de cada um de nós. Graças a Deus, eu louvo a Deus por esse grande livramento. Eu creio mesmo que foi um grande milagre, porque Deus é maior na minha vida e Deus é maior na nossa vida. Graças a Deus. Eu quero muito agradecer ao meu Deus por isso, porque eu sei que o inimigo luta, ele até tenta, mas ele está derrotado, em nome de Jesus. Ainda não é dessa vez, porque na hora que eu cheguei ali, que eu fui orar, eu agradeci a Deus pelo livramento, mas ficou assim, inquietando o meu coração. Eu falei assim, não, mas eu vou testemunhar esse grande livramento. As pessoas podem até pensar, não, mas isso é coisa à toa, mas é só quem viu, sabe como ela é testemunha, e o Gils também viu a velocidade que estava aquele carro. Gente do céu, aquilo ali não é brincadeira. Então eu quero agradecer a Deus e também agradecer ao pastor por essa oportunidade. Amém. Não foi coisa pouca não, viu, irmã Coraci? Nós estamos nesse trânsito aí o dia inteiro, que tem de motorista irresponsável. Eu vou falar doido, sabe por quê? Porque assim, o que tem de motorista fumando aquele negócio aí, nesse trânsito, aqui em Goiânia, você para no semáforo aí, os caras com a vida aberta, só dá aquelas baforadas assim. Isso é livramento grande de Deus mesmo, grande livramento, né? Aí Deus hoje usou uma anja. Não tem anja não, viu, meus irmãos? Só anjo mesmo. Hoje teve a Kelly, né? Vamos ouvir o nosso primeiro vice-pastor, Gilson, abençoando a nossa vida financeira, sempre traz uma palavra abençoada, e na sequência, nós vamos ouvir a irmã Kelly cantar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos felizes de estar na casa do Senhor, mais uma vez, esta semana, hoje. Minha mãe já acabou de contar o testemunho aí, e eu vou completar aqui. Às vezes, eu cheguei ali, e vim para a igreja, estava junto, mas quando eu cheguei aqui na igreja, que a minha ficha caiu, eu fiquei meio em choque. E Deus livra, né? Deus livra o crente, né? A gente conhece esse trânsito, sabe? Tanto que é difícil. Eu estava lá na casa da minha mãe, fechei a loja, não quis ir lá em casa hoje, a Rosélia já estava aqui, a gente veio de manhã para um velório da esposa de um amigo nosso.
E aí ela veio mais cedo, foi lá no velório, e já ficou por aqui mesmo. Fui lá para minha mãe, a gente estava conversando, e aí nós fomos saindo, a Rosélia, você não quer ir comigo no carro? Não, não, eu vou a pé mesmo. Aí eu peguei a moto e vim, parei lá nesse pare, não é pare, lá é uma faixa de pedestre. E a gente tem que tomar cuidado demais, mas principalmente a gente que está chegando à terceira idade. Muitas vezes a gente vem no automático, e eu expliquei para minha mãe ali a hora que nós chegou, mas não era nem a hora de falar para ela, mas quando a gente para na faixa de pedestre, meus irmãos, parou, e um carro parou, a gente tem que esperar o outro carro do lado parar também, não pode. Não pode tentar passar só na frente daquele, porque vem um desgovernado de lá maluco, e é uma tragédia anunciada. E às vezes a gente está pensando uma coisa, outra coisa. Deus usou hoje, graças a Deus, a irmã Kelly vem sempre de carro para a igreja, né? Do nada ela lá, e eu até parei lá e fiquei, ó, a irmã Kelly vai alcançar minha mãe. E eu fiquei assim, eu não podia gritar, porque se eu grito eu podia assustar ela, e ela entrar de uma vez na frente, pedir foi a Deus, o sangue de Jesus tem poder. O carro passou, que eu não deu nem para me ver a placa do carro. Eu tentei alcançar ele aqui no sinaleiro, mas o sinaleiro abriu e ele saiu. Sinceridade, eu ia parar do lado dele e falar, ó, o senhor comete uma tragédia. Mata uma pessoa, mata uma criança, mata um idoso. Onde o senhor está com essa cabeça? O carro parado do lado, a outra pessoa do lado vem. Mas a gente que é crente, graças a Deus, sabe que é Deus que põe as mãos. Porque por mais que a gente tenha atenção e preocupa, muitas vezes a gente sai aflito com a coisa, pensando uma coisa, pensando na outra, pensando que está na hora do culto, às vezes. E acontece, é nessas horas que... E o diabo não para. O diabo não descansa. O diabo fica esperando uma hora para pegar os dele. Para pegar aquele que é servo de Deus. Fica esperando ali um minuto de vacilo. Um minuto de bobeira que a gente fala. Olha o que acontece. Graças a Deus, Deus abençoou. Eu até olhei o versículo aqui, Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Se nós temos Deus à nossa frente, nos guiando e nos protegendo, nós não precisamos ter medo do futuro. E nem do presente. Se espantar com o presente. Porque as coisas que está acontecendo no dia de hoje, já é cumprimento da palavra de Deus. O que tem acontecido hoje, na civilização, no povo, no mundo, no trânsito, a gente abre o noticiário, as coisas horríveis. Assassinatos, feminicídios, estupros de criança. Então o mundo está realmente no maligno. O maligno está dominando o mundo e querendo pegar os da igreja também. Está querendo pegar os crentes também. Só o mundo para ele não está dando. Ele quer pegar aquele que serve a Deus também. Aí é onde que a gente tem que ter mais convicção na nossa fé. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus pelas ofertas, pelos dizimistas, para que Deus abençoe a vida de cada um. Cada um aqui representa uma família, uma casa. Deus sabe a sua necessidade, Deus conhece o seu problema, Deus sabe aonde você tem sido afligido. E Ele há de cuidar do seu povo, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te louvamos, Pai, mais uma vez nesta noite, te agradecemos, ó Pai, pelo grande livramento que o Senhor deu ali, ó Pai, agora para minha mãe. Eu te agradeço, meu Deus, do nada nós estávamos conversando, estávamos falando da igreja, estávamos caminhando para a tua casa, e do nada, Senhor, o Senhor mostra para a gente que o Senhor controla a situação do seu povo.
Obrigado, meu Pai. Nós te louvamos. Nós não merecemos a graça do Senhor em nossa vida. Somos falhos, meu Pai. Mas o Senhor tem cuidado do teu povo. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa os ofertantes, ó Pai. Abençoa os dizimistas da tua casa, da tua igreja, ó Pai. Não deixe faltar o pão de cada dia, ó Pai, no celeiro de cada um que está aqui nesta noite, ó Pai, de cada família que está aqui representada, Senhor. O Senhor sabe a dificuldade, o Senhor conhece o coração e a vida de cada um de nós, ó Pai. Visita ali, ó Pai, aquela necessidade, ó Pai. Visita ali, ó Pai, aquilo que tem afligido, ó Pai, os teus servos, ó Pai. Abençoe, resolva, guarda, meu Deus. Se for um problema de saúde, ó Pai, cuida. Se for um problema financeiro, ó Pai, entre, ó Pai, com o recurso, ó Pai. Abençoe o teu povo, abençoe a tua obra, abençoe a tua igreja, meu Pai. Nós somos gratos a Ti mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe o pastor. Podem ofertar, podem se assentar. Irmã Kelly, louvando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos capazes, Senhor. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, com os ombros tão cansados, com o peso da cruz. E as lágrimas insistem em meu rosto, vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retire seu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. E quando tu voltares, com os anjos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retire seu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Glória, glória, glória ao nosso Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 48. Nós vamos ler de 11 a 15.
ouvindo o testemunho da irmã Coraci e o complemento aí do nosso primeiro vice-pastor Gilson, que para quem não sabe é filho dela, né? Eu vejo que o livramento foi duplo, né? Que por mais educado que o Gilson fosse, repreendendo esse motorista lá, um camarada que faz uma coisa dessa não é gente boa, né? E hoje no trânsito a gente não está podendo falar nada, né? Então, Deus livrou, não deixou você alcançar o homem lá, viu, Gilson? Porque, Deus me livre. O povo anda numa intolerância e não acha que está errado, e ainda, por mais que eu sei que nosso primeiro vice-pastor é um gentleman, como é que fala? Um gentleman, né? Um cavalheiro, muito educado, mas talvez a pessoa do outro lado lá é um ignorante daqueles de primeira linha, né? Deus me livre. Então foi um livramento duplo, que Deus ensine essa pessoa de outra forma para lá. Vamos ler Isaías 48, 11 a 15, diz assim: por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu, o primeiro, eu, também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho falado, também já o chamei, e o trarei, e farei próspero o seu caminho. Nós vemos aqui uma sequência daquilo que começa lá no capítulo 45, quando Deus diz que vai chamar Ciro, para vencer Babilônia, que tinha, por meio de Nabucodonosor, levado cativo o povo de Israel. E Deus continua falando aqui nos capítulos até chegar no 48, e se você for ler o início do capítulo 48, você vai ver que Deus começa a falar: olha, vocês são um povo que tem uma cerviz de pedra, tem nervo de aço. Vocês são um povo difícil. Vocês são um povo complicado. Só que eu tenho uma promessa de dar libertação para vocês. Porque tanto o cativeiro do Egito, que durou 400 anos, na realidade 430, o que a gente sempre fala é que até 499 é 400, né? Então a Bíblia, como ela não dá pormenores, você vai ver lá na Bíblia, em um lugar falando que o cativeiro babilônico durou 400 anos, ou melhor, você vai ver lá em Gênesis 15 aproximadamente, quando Deus vai falar com Abraão, e falar que o seu povo será peregrino nessa terra, e a sua descendência será cativa durante 400 anos. Depois você vai ver que a Bíblia vai falar que o cativeiro durou 430 anos. Lá estava falando o macro, lá estava dando um panorama, depois falou o tanto certo. Então, tanto o cativeiro egípcio, quanto o cativeiro babilônio, que era de 70 anos. Você vê que Jeremias escreve, o povo estava triste, lá no cativeiro, e Deus falou: ó, tem um tempo determinado para isso. O que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar, vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão construir casa, vão habitar nessas casas, vocês vão se casar, vão dar seus filhos em casamento. Quando chegar o dia, eu vou libertar vocês. E aqui em Isaías 48, Deus já está falando para o povo, profetizando antes de Ciro. Bem antes de Ciro. Deus já lança uma profecia do cativeiro e já lança uma profecia da libertação. Não é? O versículo 15, se referindo a Ciro, termina dizendo: eu o tenho falado, também o chamei,
e o trarei e farei próspero o seu caminho. Então, meus irmãos, Deus deseja... eu estava conversando com o evangelista Valdivino aqui. O evangelista Valdivino trabalha para o governo e ele, no serviço dele, há pouco tempo ele estava viajando. E viajando ele tinha umas diárias, né? Ele foi cumprir férias de alguém que ficou aqui, de férias aqui em Goiânia. Aí ele está trabalhando num órgão fixo, não está viajando, e essas diárias ele não está tendo esses dias, né? Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu conversei com ele ainda há pouco, a mensagem já estava pronta, e eu nem pensei na mensagem, mas agora eu vou unir isso com o que eu estou falando. Quando o evangelista Valdivino se deslocava para um lugar a mando do governo, o governo provia para ele, não é? O seu custeio. Se fosse no carro próprio, ele ia com mais pessoas, mas se fosse um carro próprio, seria um combustível, uma diária para hotel, uma diária para comida, ainda tem um pouquinho de qualquer coisa ali que sobra, de uma eventualidade ali, para garantir que ele vai cumprir a missão que lhe foi ordenada. Não é assim? Quando Deus ordena alguém a cumprir uma missão, Deus também, vamos usar esse termo aqui, essa metáfora, Deus também nos dá essa diária, essa prosperidade, para que Ele possa suprir as nossas necessidades e cuidar da nossa vida, para que a gente possa cumprir a sua missão. Nesse caso de Ciro, nem crente ele era, nem conhecia Deus, mas Deus falou assim: eu vou prosperar o caminho dele, eu vou à frente dele, eu vou abrir as portas de ferro, vou quebrar os ferrolhos de bronze, eu vou abrir os tesouros das escuridades. Tudo isso para que ele cumprisse a ordem de Deus, para dar livramento ao seu povo. Por quê? Porque Deus declarou que o povo seria liberto. E era um povo que, uma vez em Babilônia, não teria como se rebelar contra a Babilônia e ser liberto de Babilônia. Assim como o mundo e a igreja por si só, não consegue se voltar contra o mundo e contra o diabo e ter vitória. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Aquele que não está ligado na videira, que não recebe a seiva que sai de mim, não pode fazer nada, não é? Então, Israel também não podia se voltar sozinho contra a Babilônia. Deus levantou um libertador para que pudesse libertar aquele povo. Mas eu não quero falar de Sírio, não quero falar nem de Babilônia. Eu quero falar sobre como a igreja tem lidado muitas vezes com a prosperidade, meus irmãos, e até encarando a prosperidade de maneira errada, né? Sempre eu falo sobre isso aqui. Às vezes a pessoa associa a prosperidade exclusivamente a uma reserva financeira ou a um patrimônio que ele constrói, e na realidade isso não é prosperidade. Quantas famílias constroem patrimônios, mas se desmoronam no meio do caminho, não é? Quantas pessoas perdem os seus relacionamentos e as suas vidas, porque dedicaram todo o seu tempo a buscar simplesmente bens. Deus deseja que nós sejamos prósperos? Claro, claro que sim. Eu acabei de citar Abraão. Só que quando Deus fala assim, ó, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou abençoar a sua casa. Para quê? Para que na sua casa sejam benditas todas as casas, ou todas as famílias da terra. Então, Deus prospera a nossa vida, Deus nos abençoa, para que nós possamos reverberar, testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E muitas pessoas, infelizmente, quando, começa a mudar um pouquinho o estilo de vida, ter um pouquinho mais de conforto, parece que eles tendem a se esquecer de quem lhes deu essa prosperidade. E esse é um cuidado que a igreja precisa tomar. Porque quanto mais uma pessoa conquista alguma coisa, mais ele passa a ser admirado. E Deus está falando que não divide a glória com ninguém. E tem gente que acaba recebendo essa glória. Rapaz, mas você é inteligente, hein? Rapaz, mas você é esperto, hein? Da onde você saiu, de onde você chegou? Pois é, rapaz.
Fui negociando aqui, negociando ali. Aí quando é fé, eu já estava aqui. Nem para falar, ó rapaz, não sou eu, é Deus na minha vida. Cada negócio, cada coisa, cada porta que se abriu na minha vida foi Deus. Não, uma pessoa às vezes fala, pois a vida vai ensinando a gente, aí não é nem Deus, a vida vai ensinando a gente vai aprendendo, né? Não, é Deus que cuida de nós, e a gente precisa entender isso, a gente precisa dar essa glória ao Senhor. Então, a gente precisa entender isso, né? No meu primeiro ponto eu coloquei aqui o seguinte: a prosperidade que vem de Deus glorifica o nome de Deus. Deus olha para uma nação rebelde, Deus olha para uma nação que foi para o cativeiro, porque não ouviu as orientações de Deus. Ei, olha para mim, se volta para mim, se arrepende dos seus pecados, senão a destruição virá sobre ti. Mas o povo não. Jeremias começou a alertar o rei mandou expulsar Jeremias. Acho que vocês sabem, a maior parte do livro de Jeremias foi escrito em cartas, porque ele não podia ficar lá. Ele escrevia cartas e o discípulo dele, né, o servo dele, levava para a cidade e lia em praça pública. Algumas iam cair na mão do rei, sabe o que o rei falava? Isso que é bobagem, queimava na frente do povo. Você quer a palavra de um louco, você quer o cara aparecer aqui, nós vamos matar ele. Prender Jeremias, expulsar Jeremias da cidade, não ouviram Deus, mas quando o mal chegou, Deus preservou a vida de Jeremias, né? Não aconteceu nada com ele, mas o rei que ouviu a palavra de Deus e ignorou e debochou, teve os 2 olhos furados. Essa era a maior humilhação, né? Furar o olho da pessoa e deixar ele cego, era uma humilhação muito grande. Então, o que Deus fala? Eu vou fazer por quê? Por amor de mim. Por amor de mim, versículo 11, o farei. Porque como seria profanado o meu nome? O que Deus está falando aqui? O povo profanava o nome de Deus pecando. Só que Deus deu uma promessa, tinha profecia registrada, que o povo ia ser cativo e liberto. Aí Deus falou assim, eu vou libertar vocês, sabe por quê? Porque eu empenhei a minha palavra. Aí depois eu não liberto vocês, eles vão profanar o meu nome, porque vai falar lá, falou e não cumpriu. Então eu vou cumprir, não é por amor de vocês, é por amor de mim, por amor do meu nome, para que ninguém vai falar assim, esse Deus aí promete e não cumpre. O nosso Deus promete e cumpre. Toda obra de Deus possui um propósito maior do que o nosso conforto, meus irmãos. Deus cumpre a promessa na nossa vida, é porque Ele empenhou a sua palavra. Ele fala assim, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Cabe a nós vigiar, cabe a nós permanecer firmes, porque tentação tem de tudo quanto é lado que você pensar. Mas vida com Deus você só encontra na palavra do Senhor. Então a gente tem que olhar para a palavra do Senhor. Não é? Como eu disse, Ele abençoou Abraão para que todas as famílias da terra fossem benditas. Ele exaltou José para preservar vidas. Ele levantou Davi para estabelecer um reino. Se Deus prospera alguém, Ele faz isso para que seu nome seja exaltado. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, para que a bênção, ela possa não alimentar o nosso orgulho humano, mas ela possa cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Então nós temos que nos voltar para o Senhor. Meu segundo ponto aqui, eu coloquei que a verdadeira prosperidade nasce da intimidade com Deus. 1 Crônicas 4, 9 e 10. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido.
Jabez não encontrou prosperidade em estratégias, não foi em influência, não foi uma herança, ele encontrou prosperidade na oração. A sua história muda quando ele invoca o nome de Israel. Eu citei Jabez aqui, tem gente que fala Jabes, né? Mas primeiro que as palavras em hebraico, elas têm a tendência de ter a sílaba mais forte, a última sílaba da palavra. E também quando a palavra termina com Z, em português, mesmo sem ter o acento circunflexo, a tendência é da sílaba tônica ser ali, né? Cortês, enfim. O nome dele, que eu citei aqui há poucos dias, era como se alguém dizendo, aquele que provocou dor durante o parto da mãe, vem cá, né? Então, ele mudou a história da sua vida, quando ele orou ao Senhor. Talvez ele não aguentasse mais esse estigma, esse nome de causador. Talvez ele fosse o menor dos seus irmãos, mas ele se torna o mais ilustre dos seus irmãos a partir da oração. Toda prosperidade duradoura, irmãos, começa no altar. Sabe por quê? Porque se a pessoa cresce sem oração, se ele se torna grande, ele tem um grande risco de cair. Mas se ele cresce enquanto ele ora, se ele cresce tendo intimidade com Deus, quando ele crescer, ele se mantém de pé. Então a gente precisa entender isso. Terceiro lugar, a prosperidade de Deus sempre passa pelo desafio da fé. A gente sempre, quando fala de desafio, lembra de Davi e Golias. Davi e Golias. Eu já preguei muito sobre Davi, em vários aspectos da vida de Davi, mas eu lembro que uma vez eu usei um termo, que não está no meu esboço aqui, que Golias foi como uma ponte para Davi sair do pasto e ir para o palácio. Eu não sei se vocês sabem, quando um espírito mau, a Bíblia fala que é da parte do Senhor, porque eu acredito que o inimigo não pode alcançar a vida de um servo dele, um ungido dele, como era o rei Saul, se Deus não permitir. Se uma pessoa está entregue lá no pecado, então ele já é morada do inimigo. Mas Saul era um ungido de Deus, era um rei da nação de Israel. Quando ele foi ungido rei, ele profetizou. A Bíblia diz que ele se tornou um outro homem. Mas Deus permitiu que ele fosse atormentado por um espírito, por conta da sua arrogância, do seu orgulho. E eles pensaram, alguém teve a brilhante ideia, ele falou assim, arruma um músico para vir tocar aqui perto dele, para ele acalmar. Aí alguém falou, eu conheço uma pessoa, Davi, ele é pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que direto, Davi saía lá do pasto, ia lá para os aposentos do rei, pegava sua harpa e tocava. O rei acalmava, eles dispensavam Davi que tinha aquele gostinho, talvez antes de entrar na presença do rei, são conjecturas. Talvez ela até falasse, não rapaz, está fedendo, vamos tomar um banho ali. Talvez dava um banho nele, para ele não entrar perto do rei fedendo. Fala, nós vamos arrumar uma roupinha para você, esses trapinhos seu velho aí põe uma roupinha lá de andar lá no palácio, né? Aí quando ele tocava, o rei se alegrava, ele comia uma uvinha ali, talvez comia uma coisinha que o rei comia ali, estava lá no quarto do rei, né? Coma aí, meu filho. Aí terminar, agora estou bem, pode ir embora. Aí quando ele ia saindo, alguém pegou, pera lá, essa roupa não é sua não, rapaz. Pegava a roupa, tirava, que sua roupa aqui, dava os trapinhos dele para ele, vestia, ia lá para o palácio, ele ficava sentindo o gostinho do palácio, depois voltava, não é? Mas em algum momento aparece um gigante chamado Golias. E aquele gigante, que todo mundo tremia, o exército de Israel, perna bamba, tremendo, tremia mais do que a irmã Coraci, quando a ficha caiu depois que passou ali, né, irmã Coraci? Porque a gente treme mesmo. Eu já passei um susto assim, que quando o sangue esfria, rapaz, mas dá um negócio ruim. Mas o povo ficava tremendo lá e vendo Golias lá, tremendo e com medo. E Davi olha aquele gigante. E ele fala, não, o Espírito do Senhor já se apossou de mim, eu já matei um leão, já matei um urso, esse incircunciso vai morrer. No nome do Senhor dos Exércitos, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Vai morrer em nome do Senhor dos Exércitos. E quando ele mata o gigante,
Eu já falei isso aqui, meus irmãos. Se algum dia você participar de algum quiz bíblico, tá? Eles perguntar como Davi matou Golias. Aí alguém responder, foi com a pedrada. Não, meus irmãos, Davi não matou Golias com a pedrada, tá? Que é isso, pastor? Não, não matou. Davi acertou o gigante com a pedrada, o gigante caiu, Davi correu até o gigante, pegou a espada do próprio gigante, porque ele não tinha arma, e cortou a cabeça do gigante. Foi assim que ele matou Golias. E é assim que a gente tem que lidar com o pecado. Pecado, você não pode ficar dando pedrada no pecado, achar que ele caiu, ele morreu, não. Talvez só deu uma tonteada, depois, pecado a gente corta a cabeça, igual Davi fez com Golias. E quando Davi mata Golias, Saul pergunta, eu nunca lembro se é Abner ou Joabe, depois eu vou aprender isso aí, mas pergunta para o imediato, ele falou assim, quem é esse menino? De quem que ele é filho? Meus irmãos, Davi tinha entrado muitas e muitas vezes nos aposentos do rei Saul. Até então, ou Saul era muito orgulhoso, se fez de desentendido, ou ele olhava para aquele menino como se fosse um animal, alguma coisa. Mas quando ele mata Golias, Saul se interessa, fala, quem é esse menino? De quem ele é filho? Aí o imediato fala assim, não, esse é Davi, filho de Jessé. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Davi nunca mais pastoreou ovelhas. Ele nunca mais saiu do palácio. Às vezes a gente enfrenta algum desafio, meus irmãos, e a gente fala, ai meu Deus, por que o Senhor está me permitindo passar por essa luta? Ao invés que a gente deveria dizer, Senhor, eu sei que essa luta é para mim como um gigante, mas eu sei que a minha vitória vai me fazer alcançar o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E a gente tem que entender isso. Por último, meu quarto ponto aqui, meus irmãos, a prosperidade de Deus exige que permaneçamos dependentes dEle. Olha o que diz aqui os versículos 12 e 13 de Isaías 48. Dá-me ouvidos, ó Jacó, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, não se esqueça de que quem abriu a porta fui eu. Não se esqueça de que quem te colocou nessa posição fui eu. E a gente precisa fazer esse exercício. Aquilo que o Salmo 103 diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Sabe que as historinhas que eu conto? Já contei uma aqui, tem umas 10 vezes, vou contar ela pela 11ª vez, né? E a gente vai orar e terminar o nosso culto. Lembra aquela história do mendigo que o rei abençoou, que eu sempre conto aqui? A gente precisa pegar essa história para a nossa vida. O rei, um dia passeando lá, para ver os seus súditos, aí ele vê um homem pedindo esmola. Aí ele pega e tem um insight, que é uma palavra que eles estão usando por aí agora, e fala para o imediato dele, fala assim, pega aquele homem ali, leve ele lá para o palácio, faz a barba dele, dá um banho nele, coloca uma roupa nele, e eu vou atender ele, põe ele para ter uma audiência comigo, quero conversar com ele. Aí o rei foi para o palácio, pegaram aquele homem, falou, o rei quer falar com você, o que eu fiz? Fiz nada não, falou, não, fica tranquilo. Levou ele lá, fez a barba dele, pôs uma roupa, tal. O rei falou assim, rapaz, o que foi? Qual que é a história da sua vida? Por que você está pedindo esmola? Aí ele contou, né, a história da vida dele para o rei. O rei falou assim, se eu te der uma chance, te der um trabalho aqui, para você limpar aqui, minha sala aqui, a sala do trono aqui, ficar mais ou menos perto de mim trabalhando, você aceita? Ser faxineiro aqui, que é isso, meu rei, se eu fizer isso por mim? Aí o rei deu trabalho para ele, viu que ele era aplicado, ficou observando ele, foi dando mais responsabilidade para ele. Logo esse mendigo tinha galgado uma posição importante perto do rei. Isso despertou inveja em outras pessoas. Aí o povo começou a tramar para derrubar aquele homem. O que acontece? Descobriram que todo dia, depois que ele cumpria todas as suas tarefas, ele saía do castelo,
entrava numa floresta, tal, e lá ele entrava dentro de uma caverna e ficava lá dentro daquela caverna durante um bom tempo, depois saía. Aí eles chegaram para o rei e falaram assim: rei, sabe aquele mendigo que o senhor ajudou e que o senhor levantou ele numa posição importante? Ele falou: claro que sei, é meu amigo, se tornou meu amigo, meu conselheiro, ele está tramando contra o senhor. O que é isso? Não pode ser, não acredito nisso. Não, vem e veja com a gente. Fizeram o rei se disfarçar e foram seguindo ele à tarde, até ele entrar na caverna. Ele entrou na caverna, o povo ficou tudo de fora, o rei falou: não é possível, vou lá ver o que ele está fazendo dentro daquela caverna. Chegou lá, encontrou ele com aquela roupa de mendigo, sentado em cima de um baú, e falou: fulano, o que você está fazendo aí? Você está tramando alguma coisa contra mim? Disseram que você está querendo fazer uma rebelião. Ele falou: não, meu senhor, jamais, eu sou muito grato por aquilo que o senhor fez por mim. Foi: então por que você está assim, vestido com esses trapos aí? Ele falou assim: não, senhor, essa aqui é a roupa que eu estava vestindo quando o senhor me encontrou lá na rua. Por que você está vestindo isso aí? Todo dia eu faço isso, rei. Eu venho cá, tiro as roupas que o senhor me deu, aquelas roupas tão luxuosas, deixo, estão ali ó, no cantinho, e visto essas roupas aqui, ó, de mendigo, para lembrar de onde o senhor me tirou, e eu nunca me esqueci o que o senhor fez por mim. Essa é a história da nossa vida, meus irmãos. Deus nos pega como aquele rei pegou um mendigo abandonado. Deus escreve a igreja, eu não vou lembrar qual lá em Apocalipse 3 ali, não é? Como sendo pobre, cega e nua, não é? Dizendo: tu és pobre, cego e nu. Deus nos pega dessa forma e nos coloca vestes brancas, coloca calçados nos nossos pés, e aí de repente a pessoa começa a achar que ela é alguma coisa. Não, meus irmãos, nunca se esqueça de quem tem te levantado e prosperado a sua vida. Eu termino dizendo uma frase que talvez você conheça, uma frase muito simples, mas poderosa. Nós podemos possuir bens, mas não podemos deixar que os bens nos possuam, meus irmãos. Nós podemos possuir dinheiro, mas não podemos deixar que o dinheiro nos possua. E tem muita gente que vem para a igreja, e eu conheço histórias e mais histórias. Senhor, se o Senhor me prosperar, eu vou ser um dizimista, tal. E a pessoa começa a ganhar muito dinheiro e acha que o dízimo dele está muito grande. Está muito grande. Eu lembro de ouvir um testemunho de um pastor brasileiro que pastoreava nos Estados Unidos. Eu estava cantando numa igreja. E esse pastor foi pregar. O pastor dirigia uma igreja nos Estados Unidos. Aí recebia brasileiros que iam para lá trabalhar. Foi numa época que era muito forte o povo ir para os Estados Unidos, e com 3, 4 meses já estava comprando apartamento aqui, mandando em dólar, era uma coisa, né? Hoje está um pouco mais difícil, mas teve uma época que gente mais ficou rico, indo para os Estados Unidos, mandando dinheiro para os parentes. Aí esse rapazinho chegou lá, falou: pastor, eu vim do Brasil, e eu quero frequentar a igreja, eu quero orar, eu quero prometer para Deus que eu quero ser dizimista, fiel, para Deus prosperar a minha vida. Que aquele rapaz montou uma construtora lá, né? Enfim, muitos brasileiros prosperaram assim, e chegou um momento que o dízimo dele estava muito alto. Ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu fiz uma promessa aqui, e está muito difícil para me cumprir, está muito pesado para mim, meu dízimo está muito alto, eu vim conversar com o senhor, para ver o que a gente faz. O pastor falou: não, ajoelha aí, eu vou orar por você, não tem nenhum problema. Aí o pastor falou: Deus, o senhor lembra exatamente o dia que o teu servo se ajoelhou diante do Senhor aqui, com a mão na frente e outra atrás, pediu a sua bênção, fez promessa, fez um voto, e agora esse voto está trazendo dificuldade para ele, porque o dízimo dele está muito alto. Pai, retorna a renda dele para que o dízimo dele fique pequeno, Senhor, para que ele possa se alegrar novamente no Senhor. Não fala amém não, pastor, eu entendi, não fala amém não. A gente precisa entender, precisa ser dependente do Senhor. É porque a gente encara de maneira errada. Que Deus abra os nossos olhos, para que a gente possa sempre reconhecer que é por Ele, dele, não é? Para Ele, sempre.
Vamos ficar de pé, vamos orar? Glória a Deus, maravilhoso é o nome do Senhor. Prospere muito, viu? Prospere, construa, cresça e sempre se lembre do poderoso nome do Senhor, que é quem nos dá a vitória. Vamos orar, vamos orar. Deixa eu pedir o pastor Eliezer para fazer essa oração, despedindo a igreja aqui, Que Deus nos abençoe, abençoe o nosso retorno para os nossos lares, nos dê essa outra metade da semana abençoada. Glória a Deus. Faz o senhor, pastor Eliezer. Amém, amados? Glória a Jesus. A palavra veio aos nossos corações. Agora é só nós tomar posse e aplicar em nossas vidas. Bendito Deus, Pai de bondade, Senhor das nossas vidas, louvamos o Teu nome, adoramos ao Senhor, rendemos graças a Ti, Pai querido, Te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade que nos tem dado, pela Tua palavra revelada aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, nos ensinando a cada dia, e que venhamos verdadeiramente aplicá-la nas nossas vidas, Pai amado, para que se cumpra a Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Pai querido, continue nos guardando, continue nos protegendo, continue cuidando de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai querido, como o Senhor demonstrou nessa tarde, a Tua filha nessa noite, testemunhando o efeito das Tuas mãos poderosas, Pai, guardando a Tua filha. Assim nos leva para os nossos lares, nos proteja, livra do perigo, meu Pai querido. E eu Te peço, Te revela a cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas nessa noite, dando sonhos, visões, revelações, Pai querido, e nos despertando para que cada dia venhamos estar na Tua presença, Pai Santo. Pai, é no nome de Jesus que oramos, meu Pai, e assim nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Senhor Espírito Santo, seja com toda a igreja e que todos digam amém. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus.